Os irmãos bem sabem, nós começamos lá no versículo 1, né? E viemos caminhando aí ao longo deste capítulo, vendo alguns aspectos e características de um verdadeiro servo de Deus. Então esse é o tema dessas mensagens que nós temos tratado aqui nesses domingos, aspectos e características de um verdadeiro servo de Deus. Nós vimos no versículo 1 e o versículo 2 de Daniel, capítulo 9, que um dos aspectos, o primeiro aspecto que a gente tratou, é que o servo de Deus, ele considera as Escrituras como palavra de Deus. Então ele considera que a Bíblia, ele considera que as Escrituras é palavra de Deus, e sendo assim, ele se alimenta dela, e ele se aprofunda no estudo da palavra de Deus, para que possa crescer espiritualmente. Nós vimos aqui que Daniel, ele é um homem que, mesmo sendo um profeta de Deus, que recebia visões de Deus e revelações de Deus, ele estudava as Escrituras, né? Ele cita aqui no versículo 2 que ele estudava os livros, e ele cita aqui o profeta Jeremias, a profecia do profeta Jeremias. No versículo 3 e o versículo 4, nós vimos um segundo aspecto, uma segunda característica do verdadeiro servo de Deus. Vimos que o servo de Deus, ele é alguém que busca a Deus em oração. O verdadeiro servo de Deus é uma pessoa de oração. Nós vimos aqui que Daniel, ele era uma pessoa de oração e ele buscava a Deus no mínimo 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e buscava ao Senhor em oração. E nós temos aqui no versículo 4 até o versículo 19 o conteúdo de uma das orações de Daniel. E nesse trecho das Escrituras, do versículo 4 ao versículo 19, nós enfatizamos mais 2 características, mais 2 aspectos do verdadeiro servo de Deus. Nós vimos que o servo de Deus, ele é alguém que conhece a Deus, e nós vimos também que ele é alguém que conhece a si mesmo. Então o verdadeiro servo de Deus, ele é alguém que entende que as Escrituras são palavras de Deus, ele é alguém que busca a Deus em oração. O verdadeiro servo de Deus, ele também conhece a Deus, ele sabe que Deus é Senhor, que Deus é tremendo, que Deus é poderoso, que Deus é justo. Ele é alguém que também conhece a si mesmo. O verdadeiro servo de Deus, ele sabe que é um pecador e ele é indigno de estar na presença de Deus, e que ele é alguém digno de condenação. Certo? Nós vimos tudo isso nas pregações passadas. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao texto de Daniel, capítulo 9. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 20 mais algumas características e aspectos do verdadeiro servo de Deus. Aqui no versículo 20, Daniel diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Irmãos, aqui a gente percebe mais algumas características de um servo de Deus verdadeiro. Mas só para os irmãos entenderem aqui esse texto. Nós já vimos que lá no versículo 4, Daniel, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus em oração e pedir perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo dele, Israel. E aqui no versículo 20 ele está dizendo o seguinte, que enquanto ele estava orando, no momento em que ele estava orando, certo? Ele fala o que é que ele estava fazendo a oração dele, né? Confessando o pecado dele, o pecado do povo dele. Veio alguém da parte de Deus, no caso aqui Gabriel, que ele chamou o homem Gabriel, mas é importante que vocês entendam que aqui se refere ao anjo Gabriel, que é aquele Gabriel, o mesmo Gabriel que apareceu para Maria, lá no Novo Testamento, para anunciar o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é o mesmo Gabriel que também ajudou nas visões lá de José, no sonho, para mostrar para ele que ele não deveria abandonar Maria, mas ficar com Maria, porque o filho dela era filho de Deus, tá? É este Gabriel que aparece aqui, ó, para Daniel, certo? Mas antes de entrar no assunto aqui do anjo, propriamente dito, eu gostaria que vocês observassem uma frasezinha muito importante aqui no versículo 20, que diz o seguinte,
estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e observe só, e o pecado do meu povo. Preste bem atenção nessa frase, do meu povo. A oração de Daniel, lá do versículo 4 até o versículo 19, a maioria das palavras que ele fala no plural. Ele não diz só assim, Senhor, me perdoa. Ele diz assim, Senhor, nos perdoe. Ele pede perdão no plural. Por quê? Porque um aspecto, uma característica do verdadeiro servo de Deus é reconhecer que ele não está neste mundo sozinho. Um servo de Deus verdadeiro, ele pertence a um povo. Entendam isso. Um servo de Deus verdadeiro, ele reconhece que ele pertence a um povo. No Antigo Testamento, este povo, o povo escolhido, era o povo de Israel. E no Novo Testamento, na nova aliança, nessa nova dispensação, este povo de Deus é um povo que a gente chama de igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, ela significa assembleia, ela significa uma congregação, ela significa uma reunião de pessoas. Pessoas no plural. Preste atenção. Você sozinho, você não é igreja. E você sozinho não é povo de Deus sozinho. Para haver um povo, tem que haver uma pluralidade de pessoas. Para haver igreja, tem que haver uma pluralidade de pessoas. Então Daniel, ele reconhece que ele faz parte de um povo. No caso de Daniel, era o povo de Israel, a nação de Israel, que havia sido escravizada pelos babilônios, pelo povo caldeu, levada cativa lá para a Babilônia, e lá eles estavam. Então entenda, Daniel entende aqui que aqueles males que aconteceram sobre Israel, aqueles males que aconteceram sobre a nação de Israel, sobre o povo dele, foram consequências dos pecados do povo, consequências dos pecados da nação. E olha só, entenda que todo aquele povo foi levado cativo, todas aquelas pessoas que sofreram aquela batalha que aconteceu entre os caldeus e os israelitas, né? Todo aquele sofrimento foi causado pelos pecados do povo, no plural. Observe isso. Ah, mas tinha pessoas santas lá em Israel, tinha pessoas de Deus lá em Israel. Lá tinha o profeta Jeremias, o próprio Daniel, muito novinho, ainda estava lá em Israel, também já era temente a Deus, né? Tem também o profeta Ezequiel, que também é desse mesmo período, homens de Deus, certo? Mas todos eles foram no embalo, todos eles foram levados, né? Todos eles sofreram sob a mão dos caldeus, como punição por conta dos pecados do seu povo. Então entenda isso. Se você é um cristão, se você é um verdadeiro servo de Deus, você pertence a um povo. E esse povo se chama igreja. Certo? A gente tem um costume errado de muitas vezes criticar a igreja. E a gente esquece que nós somos parte dessa igreja. Quando a gente critica o povo de Deus, e nós somos povo de Deus, nós estamos criticando a nós mesmos. Tá? Então lembre-se sempre disso. Daniel, ele fala dos pecados do povo, mas ele se inclui no meio deste povo. Ele diz, Senhor, perdoa-nos. Né? Olha só o que ele fala, no versículo 20 ainda, ele diz assim, ó, o meu pecado, você está no singular, o meu pecado, depois ele diz, e o pecado do meu povo. Ele está incluso ali naquele pacote, ele faz parte daquele povo. Certo? Então hoje a gente vive um contexto que as pessoas, elas não querem mais fazer parte da igreja, elas não querem mais fazer parte de um povo. Por quê? Porque muitas vezes elas se chateiam com algumas situações que acontecem na igreja, elas ficam tristes com algumas situações que acontecem na igreja, e isso acontece, isso é fato. As pessoas se entristecem, se decepcionam com algumas lideranças, se decepcionam com pastores, se decepcionam com irmãos ali da igreja. Isso, irmãos, é fato, isso acontece. Mas entenda, se você é crente, se você é cristão, você faz parte desta família. Você faz parte deste corpo, você faz parte deste grupo de pessoas que nós chamamos de igreja. A partir do momento que você se isola e você quer servir a Deus sozinho, a parte da igreja, você acaba cometendo pecados que Deus
que Deus ele desaprova essa atitude. Deus ele não gosta que você esteja trabalhando para Deus de forma isolada, de forma à parte da igreja, certo? Como é que eu sei disso? Como é que a gente sabe disso? Abram suas Bíblias, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 25. Olha o que é que diz a palavra de Deus aí, muito claramente. Ela diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. A palavra de Deus diz claramente que nós não devemos abandonar a congregação, que nós não devemos abandonar a igreja. Por quê? Porque nós devemos nos estimularmos uns aos outros. Gente, olha, isso é um mandamento. Veja só o versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros. Como é que a gente cumpre esse mandamento se nós estamos só? Nós só podemos nos considerar uns aos outros se nós estivermos junto dos outros. Lá no versículo 25 ele também diz: antes, admoestando-nos uns aos outros. Como é que a gente admoesta uns aos outros se a gente está só, isolado? Nós precisamos estar com os outros para nos admoestarmos uns aos outros. Ok? Gente, abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que é que diz lá. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Fica aí no Novo Testamento, lá pertinho lá de Apocalipse, lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aí. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o que é que ele diz aí? Qual é a evidência que nós estamos andando na luz? Qual é a evidência que ele diz aí? Ele diz o seguinte: nós temos comunhão uns com os outros. Nós só podemos ter comunhão uns com os outros se andarmos na luz, e se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Então, gente, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que entender que ele pertence ao povo, ele pertence à igreja, ele faz parte daquela comunidade. A dificuldade nossa hoje é que nós não entendemos mais o que é a igreja. As pessoas pensam que a igreja ela é formada por parede, telha, o que for. A igreja, gente, não é o templo. A igreja não é o prédio. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que alguns vão dizer assim: a Bíblia diz que eu sou o templo de Deus, ou seja, Deus habita em mim. Né? Aí elas dizem assim: então por isso eu sou igreja. Não. Igreja e templo são coisas totalmente diferentes. Certo? A única semelhança que há na igreja e um templo e um prédio é que no templo lá do antigo Israel, Deus ele habitava no templo, ele se fazia presente ali no templo. E na igreja, quando o povo de Deus está reunido, Deus também se faz presente ali naquela comunhão. Deus também mora naquele povo unido ali. Por isso que a Bíblia diz que a igreja também é casa de Deus. Que a igreja também é morada de Deus. Mas entenda, só existe igreja se houver uma multiplicidade de pessoas. Não existe igreja formada por apenas uma pessoa. Então tem gente hoje que acha que ser membro de uma igreja é ter o seu nome lá na lista de membros da igreja. Não é isso, gente. Fazer parte da igreja, ser membro da igreja, é fazer parte de um povo. É estar junto desse povo. E entenda, se você é parte de um povo, você tem responsabilidades e você tem deveres. Nós, por exemplo, nós moramos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, e nós fazemos parte da nação do Brasil. Nós somos brasileiros, não é isso? Gente, ó, todos nós aqui temos responsabilidade de pagar imposto, de respeitar as leis, né? Ou não tem lei aqui no Brasil, né? Às vezes parece que não tem não, né? Mas tem.
Né? Vá ali e roube uma galinha para você ver se você não vai ser preso. Existe lei. Né? Infelizmente, a corrupção que há na nação faz com que essas leis fiquem distorcidas, principalmente para o lado dos mais pobres. Né? Mas as leis existem. Há responsabilidades a serem cumpridas. E nós, como membros da igreja, nós também temos responsabilidades. Veja só o que o texto acabou de dizer aí. Será que quando a gente vai para a igreja, e a gente se senta lá naquela cadeira, tá? A igreja lá reunida naquele templo bonito, naquele prédio bonito, aí nós cantamos louvores, ouvimos a pregação, aí eu me levanto quando termino o culto e vou embora. Não falo mais com os irmãos durante a semana, passo pelo irmão, finjo que nem conheço. Será que isso é ser igreja? Gente, hoje tem templos aí lotados de pessoas, tem templos aí que tem milhares de pessoas ali para o culto. Mas quando você vai analisar, às vezes o irmão que está sentado aqui na cadeira não conhece o irmão que está sentado aqui do lado. E às vezes tem o quê? 5.000 pessoas ali reunidas, você está lá há anos e não conhece ninguém, não sabe quem é ninguém. Gente, isso não é ser igreja, isso não é fazer parte da igreja. A igreja de Deus, ela exige que os membros tenham comunhão uns com os outros. Ela exige que eu chegue com o meu irmão e eu dê um conselho a ele. Ela exige que aquele irmão chegue para mim e me dê um conselho. Ela exige que eu chegue para aquele irmão e eu ame aquele irmão. E ela exige que aquele irmão chegue para mim e ele me ame. Isso é ser igreja. Tem que haver essa comunhão. Nós fazemos parte de um corpo. Olha só, qual é a ilustração que a Bíblia traz para a igreja de Deus? Ela chama a igreja de um corpo de Cristo. Ora, o corpo de Cristo. Quem é o cabeça desse corpo? É Cristo. É Ele que comanda, Ele é o líder. Todos que estão abaixo servem a Ele. Mas aí você tem que entender o que é que você é naquele corpo. Tudo que existe no corpo do ser humano, ele tem um propósito. A sua mão tem um propósito. A sua perna tem um propósito. Já imaginou se o seu pé quiser agora ser mão? Né? Como é que tu vai pegar as coisas, né? Porque tu tem um pé no lugar da mão. Deus te colocou no corpo dele, Deus te inseriu na igreja para que você exerça funções. Não é só para que você chegue no templo, se sente e assista a pregação, assista ao culto, como se o culto fosse um show. Gente, o culto não é um show. Lembre-se disso. Eu não estou aqui criticando as igrejas que têm bandas, têm grupos de louvores, que se apresentam lá no culto. Não é isso que eu estou criticando. Preste bem atenção no que eu estou falando. Quando a gente se reúne para adorar a Deus, aqueles cânticos, aqueles hinos que são entoados, eles são para cultuar a Deus. Então, qual é o propósito do culto de louvor numa igreja? É ajudar os irmãos a adorarem a Deus como igreja. Gente, ó, aqui tem uma televisão que a gente botou, e a gente bota alguns hinos para a gente cantar juntos, né? Qual é o propósito disso daqui? É que os irmãos possam cantar juntos e nós juntos possamos adorar a Deus. É por isso que antigamente a igreja, ela tem, hoje ainda tem, né? Mas hoje por conta da tecnologia o pessoal não usa tanto. Mas tinha os inários. Era comum você chegar na igreja antigamente e às vezes ter inários lá nas cadeiras, para que você sentasse, você pudesse pegar o inário. E quando o irmão dizia, ó, vamos cantar o hino número tal, aí todo mundo abria naquela página e todo mundo cantava junto. A adoração de igreja é isso, nós estamos ali para louvar a Deus juntos. Você não está ali só para sentar naquela cadeira e ficar analisando a qualidade vocal da pessoa que está cantando lá. Olha como aquele pregador é eloquente. Olha como aquele guitarrista toca bem, ou como aquele baterista toca bem. Não! Aquelas pessoas estão ali para ajudar as pessoas ali da igreja a adorarem juntas. Se elas não estão ali para fazer isso, perdeu-se o propósito delas estarem ali. Gente, tem igreja de todo tipo. Tem igreja que não aceita instrumentos, tem igreja que aceita alguns instrumentos, outros não. Tem igreja que aceita qualquer tipo de instrumento musical. Não importa o tipo da igreja. Mas entenda, qual é o propósito daquelas coisas ali? É fazer com que aquelas pessoas que estão reunidas, elas estão reunidas
para adorar a Deus juntas. E essa adoração a Deus, ela não é feita somente no momento do culto. Quando acaba o culto, a adoração continua. E a gente adora a Deus todo dia, toda hora, todo momento. E você, como membro da igreja, você tem que entender isso. Você agora tem irmãos. Né? Muitas vezes a gente falha, eu sou um exemplo disso. Muitas vezes a gente falha com a nossa família. Muitas vezes a gente não dá a atenção necessária que a nossa família precisa. Ok? Mas você sabe que é seu dever dar atenção à sua família. Você não sabe disso? Na igreja é do mesmo jeito. Se você tem irmãos, entenda. É dever seu dar a atenção que aqueles irmãos precisam. É triste, gente, a gente ver irmãos, às vezes, com algumas necessidades até financeiras. Vão para a igreja, são dizimistas, são ofertantes, estão ali presentes na igreja, fiéis a Deus. E muitas vezes em casa, elas estão com uma dificuldade financeira tremenda. E a igreja que ele faz parte, às vezes tem 100 membros, 200 membros, e ninguém da igreja sabe que o irmão está passando necessidade. Por que não sabe? Porque não vai na casa do irmão. Não vai visitar o irmão, não conhece o irmão. Às vezes não é uma dificuldade financeira, é uma dificuldade emocional. Às vezes o irmão precisa de um apoio emocional, às vezes ele precisa só de alguém que ouça o que ele precisa falar. Mas a igreja hoje está preocupada com o quê? Enche o cofre da igreja com as ofertas e dízimos que são dados ali, aí esquece as pessoas. Aí vamos agora investir no prédio da igreja. Aí gastam milhares de reais com o prédio da igreja, equipamento de som, tudo no mundo. Né? Tudo bem. Se é para melhorar a adoração a Deus, ok. Mas não se esqueça que o verdadeiro tijolo da igreja não é o tijolo normal que a gente pode... Os tijolos da igreja, gente, são as pessoas. As pessoas que estão ali, elas precisam... o que os líderes da igreja precisam fazer é investir nas pessoas. Porque é as pessoas ali que são a igreja. Gente, vocês pensam que quando acontecer o arrebatamento, Deus vai levar o prédio da igreja? Deus não vai levar o prédio da igreja, não. Deus vai levar as pessoas, porque as pessoas que estão reunidas ali é que é a igreja. Então, para que tanto dinheiro investido em prédios, em coisas terrenas, sendo que há pessoas precisando de atenção, há pessoas precisando de cuidado médico? Quantas igrejas têm investido hoje em pessoas especialistas na área de aconselhamento? São poucas. Gente, a igreja precisa de mais pastores, de mais pessoas que possam estar ali servindo a Deus na área do ensino. Mas não, a igreja só tem um pastor. Sendo que quando a gente olha para a Bíblia, gente, a Bíblia ensina claramente que há uma pluralidade de pastores. Sempre que o apóstolo Paulo vai se referir aos pastores da igreja, ele fala no plural. É pastores, presbíteros, bispos, é plural. Só lembrando, pastor, bispo e presbítero na Bíblia é uma coisa só. São 3 nomes diferentes com um cargo só. A igreja precisa de diáconos. A igreja precisa de pessoas que trabalhem em prol de Deus, a serviço de Deus, mas ajudando a igreja de Deus. É por isso, gente, que as igrejas estão inchadas de pessoas, elas estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus, porque não há comunhão espiritual entre aqueles irmãos. Gente, abre as suas Bíblias. Olha o que diz aí, 1 Pedro capítulo 2, diz assim, versículo 2 também, tá? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bendito. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, olha a linguagem que Pedro está usando aqui, ó, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Que Cristo é a pedra viva, Cristo é aquela pedra angular que foi colocada ali como o alicerce principal da construção de um edifício. Aí o que é que Pedro está dizendo aqui, ó? Vocês, quando se aproximam de Cristo, vocês se aproximam como pedras vivas.
dizendo ali é que nós somos os tijolos espirituais da edificação que nós chamamos de igreja. Eu vou repetir. Nós somos os tijolos espirituais do edifício que nós chamamos de igreja. Nós, como igreja, é que devemos estar reunidos para adoração a Deus. Por quê? Porque nós somos igreja. Como um povo. Daniel, no Antigo Testamento, era uma dispensação diferente, mas Daniel já entendia isso, que ele fazia parte de um povo. Que povo era o povo de Daniel? Era o povo de Israel. Mas passando aqui para a característica seguinte, nós vimos aqui no momento que uma das características de um servo de Deus é que ele faz parte de um povo. Mas aqui em Daniel nós podemos ver outra característica, aqui no versículo 21. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer este entender o sentido. Veja só. O profeta Daniel, ele está falando aqui de um anjo que veio da parte de Deus. Ele está falando de um anjo, que é o anjo Gabriel, que veio da parte de Deus, para instruir a Daniel a respeito de algumas dúvidas que Daniel estava tendo em relação ao povo. Certo? Nós vimos lá no versículo 2 que Daniel ele tinha entendido que a desolação que estava sobre o povo de Israel, ela duraria 70 anos. Então ele começou a orar e a clamar a Deus pelo perdão dos pecados do povo dele. E agora Deus ele enviou o anjo Gabriel para quê? Para que ele instruísse a Daniel a respeito do que estava determinado sobre o seu povo. O que é que a gente aprende com isso? Gente, um verdadeiro servo de Deus, certo? Uma das características do verdadeiro servo de Deus é que ele tem apoio espiritual. Ok? Nós não estamos neste mundo sozinhos. Nós fazemos parte da igreja e nós também temos apoio espiritual. Além do apoio humano, nós temos apoio da parte de Deus e envia os seus anjos. Abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui o autor de Hebreus ele está se referindo aos anjos. Tá? O capítulo 1 de Hebreus, boa parte do capítulo 1 de Hebreus, ele faz uma comparação entre a soberania e a supremacia de Cristo, relacionada também à inferioridade dos anjos em relação a Cristo. Ele faz essa comparação no capítulo 1. E ele termina o capítulo dizendo, versículo 13: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés, Aqui ele está dizendo que, olha, Cristo está sentado à destra de Deus. Os anjos não. Mas aí ele fala o seguinte a respeito dos anjos no versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Veja só, os anjos são espíritos ministradores que são enviados da parte de Deus para servir a favor daqueles que são salvos. Então, se você é um verdadeiro servo de Deus, você entenda isso. Você tem apoio espiritual. Não só da parte de Deus, que Deus habita em nós através do Espírito Santo. Não só da parte do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, assim como o Pai, como o Espírito Santo, que está presente conosco, quando ele diz: eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, nós temos a companhia dele. Mas nós também temos o apoio espiritual da parte dos anjos. Agora entenda bem esse texto. Esse texto ele não está dizendo que os anjos são nossos servos. Ok? Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que esses anjos eles são servos de Deus. Eles servem a nosso favor, mas o serviço que eles estão prestando é a Deus. Como é que eu sei disso, irmão Júnior? Como é que eu posso saber disso? Lá em Apocalipse,
Lá no final do livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele vai se ajoelhar diante de um anjo. E o anjo diz assim: não faças isso. Se ajoelhe e adore somente a Deus. Não faça isso comigo, porque eu sou um conservo teu. O que é um conservo? É um servo igual. Nós dois juntos estamos servindo a Deus. Certo? Então entendam isso. A Bíblia não nos ensina a gente fazer oração a anjos, porque a oração é prestada somente a Deus, mas a gente tem que entender que os anjos, eles existem. A Bíblia está recheada de aparição de anjos, como é o caso aqui de Daniel, capítulo 9. E o anjo Gabriel já havia aparecido para Daniel aqui no capítulo anterior, não lembro se foi o capítulo 8 ou capítulo 7, mas o Gabriel já havia aparecido para Daniel, tanto é que ele fala assim no versículo 21, ele diz assim, falando sobre Gabriel: eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele está falando de outra visão que ele teve, que o anjo Gabriel tinha aparecido a ele. Mas o que é que Gabriel vem fazer aqui para Daniel? Ele vem orientá-lo a respeito do futuro do povo dele, do futuro do povo de Israel. Certo? Mas sobre isso, a gente vai deixar para uma próxima mensagem. Né? Meu objetivo era nós encerrar esse texto de Daniel 9 hoje, mas a gente vai esticando aqui, aí acaba o tempo passando, certo? Mas nós vamos ficar por aqui a respeito dos anjos. Eu só gostaria que vocês vissem mais algumas passagens comigo a respeito dos anjos. Como é que os anjos de Deus, eles nos auxiliam no nosso dia a dia? O que é que eles fazem? O que é que eles podem fazer? Abram comigo aí Atos, livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ver aí um exemplo de como os anjos de Deus trabalham a nosso favor. Isso aqui já é no período dos apóstolos, tá? Só para vocês estarem contextualizados. Mas diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Preste bem atenção nesse texto. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos astros. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, veja só, não estava só, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Vamos entender aqui um pouco. Como eu estou dizendo para vocês, Deus, ele envia os seus anjos a favor dos seus servos. Nós vimos aqui o exemplo de Pedro. Pedro estava preso, mas preso de tal forma que para ele libertar preso ali, meu amigo, ia ser difícil. Né? Tinha vários soldados ali com ele. Ele estava entre 2 soldados, preso dentro da cadeia, certo? E o Herodes já tinha tramado o que ele ia fazer com ele, né? Ele ia oferecer Pedro ao povo, né? Ele ia fazer com Pedro o que ele fez com Tiago. O que foi que ele acabou de fazer com Tiago? Ele matou a Tiago. O Tiago, irmãos, é um dos apóstolos também. O Tiago, irmão de João. Certo? E aqui a gente aprende algo muito interessante. Vem a pergunta: por que é que Deus enviou o anjo para soltar Pedro e não enviou o anjo para soltar Tiago?
Isso é simples, irmão. É porque não era da vontade de Deus que Tiago fosse solto. Era da vontade de Deus que Tiago testificasse a sua fé em Cristo através da própria morte. Como foi da vontade de Deus que Pedro fizesse isso também, tempos futuros, quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma. Eles testemunharam da sua fé em Cristo com a própria vida. Mas foi da vontade de Deus que Pedro fosse liberto naquele momento. O que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo, o anjo foi lá e livrou a Pedro. Vamos ver mais uma passagem, gente. Diz assim a palavra de Deus. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Gente, aqui estava tendo um conflito entre o rei da Síria e Israel, né? Sim, Israel. E tudo que o rei da Síria fazia não dava certo. Aí o rei da Síria estava pensando: rapaz, tem algum cara entre nós que está dizendo para eles o que é que nós estamos tramando. Aí ele pergunta, né? Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aí os servos dele lá dizem para ele: e disse-lhe do servo: não, ó rei, teu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Então, o povo de Israel, ele tinha um profeta, que era Eliseu, e tudo que o rei da Síria tramava contra Israel, Deus já falava antes ao profeta Eliseu, para o profeta Eliseu avisar o povo, certo? Aí ele diz assim, e ele disse: vai ver onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então que o rei mandou saber onde é que o profeta Eliseu estava e mandou os seus servos ir buscá-lo, certo? Aí olha aí. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha aí, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, aqui o cara que andava lá com Eliseu, o servo dele, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Olha só, olha o desespero. O cara que está lá com o Eliseu, veio um exército, cercou a cidade para pegar o Eliseu. E ele estava com o Eliseu, né? Aí ele fica: ah, meu senhor, o que é que a gente vai fazer agora? Nós estamos cercados, não tem para onde a gente correr, eles são muitos. Aí olha só aí o que é que diz aí, ó. E ele disse, o Eliseu, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Olha só, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Olha o que ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E quando desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Gente, olha que coisa magnífica. O cara estava atemorizado ali. E Eliseu: Senhor, mostra para ele quem é que está do nosso lado aqui. E aí Deus deu a visão àquele jovem, aquele moço, e aquele moço olhou e viu que tinha carruagens de fogo ao redor dele, a favor de Eliseu. Apoio espiritual, coisa que nós, muitas vezes, nós não vemos, na maioria das vezes, na realidade, a gente não vê. Muitas vezes nós somos como esse moço aqui de Eliseu. Gente, a gente tem apoio espiritual. Eu não estou dizendo para vocês serem inconsequentes, tentarem a Deus de forma equivocada, né? Às vezes o cara está andando aqui pelo bairro perigoso, e ele pode ir pelo lugar mais seguro, aí não, eu vou por aqui porque eu estou com os anjos do Senhor ao meu lado. Aí lá na frente é assaltado, às vezes é uma pisa grande. Né? Aí, por que isso aconteceu? Deus deu um livramento antes, rapaz, podia ir para outro canto, né? Certo? Mas o que é que acontece aqui, gente? O que eu quero que vocês tenham em mente é que as coisas só acontecem com você se Deus permitir. Entendam isso.
Ah, irmão, mas aconteceu algo ruim comigo, foi Deus que permitiu? Foi. Foi isso que aconteceu com o povo de Daniel. O povo de Daniel, gente, ele foi massacrado lá em Jerusalém, lá em Israel, e foi levado, o restante que sobrou foi levado cativo para a Babilônia. E quando Daniel ora a Deus, ele diz: Senhor, o Senhor foi justo no que o Senhor fez. Porque esses males vieram sobre nós, porque o Senhor mandou. Então entendam isso. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a reconhecer que nós somos pequenos e Deus, ele é grande. Entenda. Ore para Deus e peça orientação a Deus em relação ao que você quer, ao que Deus quer para a sua vida. Porque às vezes o que você está fazendo não é o que Deus quer. Ah, mas eu queria tanto trabalhar na empresa tal, porque lá paga melhor, lá o salário é muito alto, tem muitos benefícios e tudo. Aí você bota todo tipo de currículo lá, você é a pessoa mais capacitada, tem o currículo cheio de curso, cheio de experiência. E aí pega, chama uma pessoa que nem experiência tem, nem curso tem. Aí você fica, mas isso é muito injusto. Gente, olha, pode ser uma ação de Deus lhe dando um livramento. Deus pode estar querendo que você não vá para lá, mas vá para outro canto. Não é para a gente só ficar triste, ah, agora minha vida acabou porque eu não tenho o melhor emprego do mundo. Não. Entenda. Talvez você esteja desempregado porque Deus quer ensinar algo. Entenda isso. Creia nas Escrituras. Gente, você tem apoio espiritual, você tem apoio da igreja, você tem apoio de Deus. Mas às vezes você está pouco se lixando para isso aí, você quer os seus objetivos. Ah, porque eu quero me realizar profissionalmente falando. Ah, porque eu quero ter um carro, porque eu quero ter uma casa nova. Gente, às vezes não é isso que Deus quer para a sua vida. Você já parou para pensar que Deus quer que você aprenda a ser pobre, porque virá dias futuros e que o pobre vai se dar melhor? Já parou para pensar nisso? Como assim, irmão? O que você está falando? Gente, é algo bem simples. Quando as coisas apertam, quem já aprendeu a sofrer, quem já aprendeu a viver com pouco, vai viver normal. E o rico? Como é que ele fica? Como é que fica o rico? Quando uma empresa quebra, quando você perde um emprego, você arruma outro. Agora, quando uma empresa quebra que é a parte. Como é que você faz outra empresa? Como é que fica? Então, irmãos, dê graças a Deus por você estar nas condições que você está. Porque é isso que Deus quer para você. Entendam isso. Ah, o empresário está ganhando bem, beleza. Deus quer isso para ele. Amém. Glória a Deus por isso também. Davi foi um homem próspero. Salomão foi um homem próspero. Amém. Glória a Deus por isso. É errado ser rico? Não, não é errado ser rico. Às vezes Deus está colocando bens na sua mão para que você possa mostrar o seu amor a Deus, repartindo com os demais, ajudando os demais. Amém, glória a Deus por isso. Mas o Filho de Deus, quando veio ao mundo, ele disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Eu acredito que todos aqui temos onde reclinar as nossas cabeças. Eu acredito que todos nós aqui temos uma caminhão, nem que seja uma rede para se deitar para dormir, a gente tem. E Cristo veio ao mundo e disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Por quê? Porque Deus quis assim. Entendam, gente, Deus não faz nada errado. É nós que muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Mas Deus, ele age perfeitamente de forma correta. Então cabe a nós colocar os nossos joelhos no chão e orar, pedir perdão pelos nossos erros e agradecer pelo que nós temos. Gente, a gente tem aqui um local bem bonito, as paredes pintadas, uma caixazinha de som na qualidade, a gente adorar a Deus de uma forma, né, sem constrangimento e tudo mais. Mas não foi assim. Nós estamos reunidos aqui de forma simples. E graças a Deus tem também cadeira para onde sentar. Tem irmãos que estão reunidos aí, outros que estão reunidos debaixo de uma árvore, sentados no chão. Levando sol e chuva. Então a gente tem que reconhecer isso. Da mesma forma, gente, que os anjos de Deus estão nesses grandes templos, adorando a Deus junto com aqueles irmãos, os anjos de Deus estão aqui também presentes, adorando a Deus com a gente. É porque a gente é como o servo de Eliseu, a gente não vê, mas eles estão.
Amém? Então, gente, ó, resumindo, o servo de Deus, ele é alguém que considera as escrituras como palavra de Deus, ele é alguém de oração, o servo de Deus, ele é alguém que conhece a Deus, o servo de Deus, ele é alguém que conhece a si mesmo, e como nós vimos hoje, o servo de Deus é alguém que pertence ao povo, e o servo de Deus, ele tem apoio espiritual.